Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou Magrelo Bombado e hoje eu irei fazer aqui mais um vídeo meditando na palavra de Deus. Eu não estou trazendo mais gameplay aqui pro canal, mas não significa que eu parei. Eu ia continuar trazendo Nanatsu no Taizai, né? Só que aquele jogo tava muito pesado, tava bugando muito meu celular. Então eu tive que desinstalar, mano. Desinstalar. Enquanto eu não achar um jogo novo assim, da hora pra nós jogar, vai ter que ficar só no Roblox mesmo. Eu lamento. Mas hoje nós vamos meditar na palavra de Deus aqui, fazendo a vontade do Senhor. E cara, eu fico muito feliz quando eu sei que eu tô fazendo a vontade de a vontade de Deus, né? A vontade de Deus. Porque quando você está espalhando o evangelho, você está fazendo a vontade de Deus. Então, só o fato de estar fazendo isso já me deixa muito feliz, porque eu sei que estou agradando o Criador. Não é pelo medo de ir para o inferno, não é por como é que é o nome? Vaidade, entendeu? Tudo é pelo amor e pela misericórdia, certo? Nós vamos meditar em Tiago capítulo 3, do versículo do versículo do versículo 1 até o versículo 12, certo? Até o versículo 12. Eu já li eu já meditei nessa palavra aqui, e essa palavra aqui ela vai ser muito boa para nós. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço que vocês peguem suas Bíblias e abram em Tiago 3, Tiago capítulo 3. Aí vocês acompanham a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Beleza? Então, vamos começar. Vamos começar. Meus irmãos, e a palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz também de dominar o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua é um órgão pequeno, órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha ou faísca. Assim também a língua é um fogo, é o mundo de iniquidade colocada entre os membros do corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeite? Pode uma figueira reproduzir azeitonas ou uma videira de figos?
Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, Deus ele criou a nossa boca, ele criou a nossa língua para abençoar. Ou seja, algo que foi feito para abençoar não pode ser usado para amaldiçoar, embora tenha essa capacidade também. A língua do ser humano ela tem o poder sobre a vida e a morte, e tudo que falamos na nossa vida a gente atrai. Isso não é superstição, isso é bíblico. Mas como é que eu me amaldiçoo? Como é que eu amaldiçoo alguém? Ou como é que eu posso abençoar alguém através da minha língua? Como é que eu faço isso, Jessé? Como é que eu vou amaldiçoar alguém com a minha língua para não fazer isso? Então, cara, muitas das vezes nós amaldiçoamos as pessoas e a nós mesmos sem a gente perceber. Tipo, quando você acaba xingando de palavrão uma pessoa, quando você chama a pessoa de vagabunda, quando você chama a pessoa de desgraçada, otária, ou filha da, aquela palavra lá. Então, quando você xinga alguém, você está atraindo maldição, não só para aquela pessoa, mas também para você mesmo. Porque pensa só, você que chama uma pessoa de filho da P, né? Filho da fruta. Você que chama aquela pessoa de filho da fruta, para não falar outra palavra. Você está insinuando que a mãe daquela pessoa é uma prostituta. Em forma de zombaria, você insinua que a mãe daquela pessoa é uma prostituta. Então, essa ofensa específica, ela não é direcionada só a uma pessoa, mas a duas. Porque ao chamar alguém de filho da fruta, você não vai estar ofendendo apenas aquela pessoa, você também vai estar ofendendo a mãe daquela pessoa. Não só isso, mas também você está amaldiçoando aquela pessoa e está se amaldiçoando, porque a sua língua ela contamina você. A sua língua ela contamina você. Eu vou usar uma analogia aqui. Vai ser um pouco difícil de usar essa analogia. Digamos que eu tenho uma torneira, certo? Uma torneira. Dessa torneira ela sai água, porque na caixa d'água ela tem água. Agora vamos supor, eu substituo toda a água da caixa d'água por Nescau. Eu substituo toda a água da caixa d'água por Nescau. Eu tiro toda a água da caixa, aí na caixa d'água eu acabo colocando Nescau. Eu coloco Nescau. O que acontece? O Nescau, ele vai sair pela torneira. E quando o Nescau ele sai pela torneira, logo a torneira ela vai ficar suja de Nescau. Porque quando você suja a mesa, a mesa não fica suja de Nescau. Quando você bebe Nescau, o copo ele não fica só Nescau, ele não fica sujo por dentro de Nescau, ficou ali o excesso, gotas de Nescau. A torneira ela ficaria com gotas de Nescau ainda dentro dela. Da mesma forma, é isso que acontece quando a gente fala palavrão ou acaba amaldiçoando uma pessoa. Porque a palavra que sai da sua boca, ela te contamina, ela te suja. A pia, ela não só se suja de Nescau, mas a própria torneira se suja de Nescau. Da mesma forma que a maldição não vai só para aquela pessoa, mas também
acaba indo para você também, porque foi você que proferiu aquelas palavras. E o que a Bíblia fala sobre isso? A boca fala do que o coração está cheio. Muitas das vezes eu vi a minha prima mais velha, que eu não vou citar o nome, ela não educa as próprias filhas. Ela fica xingando as próprias filhas. Ela fica xingando as próprias filhas, chamando ela de nomes horríveis. Ela não só está amaldiçoando as filhas, mas está se amaldiçoando. E como mãe ela é pior, porque como mãe ela não deveria falar tais palavras para as filhas. Se a nossa boca profere maldade, é porque tem maldade dentro de nós. Se a nossa boca procede bondade, misericórdia, palavras de amor e de afeto, é porque a gente tem a bondade no nosso coração, a gente tem a misericórdia. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de bondade, tu só vai falar bondade. Se o teu coração está cheio de maldade, então tu só vai falar maldade. Não existe essa de eu falo o nome, mas eu sou da igreja. Irmão, eu não vou mentir, eu também falo muito nome, mas ultimamente eu tenho me controlado. Mas irmão, pensa, se você que está assistindo esse vídeo, você quer ser uma fonte de bênção, você quer ser usado por Deus, você quer transbordar de bênção, você quer transbordar do poder do Espírito Santo, você precisa primeiro se limpar, cara. Você prefira primeiro se limpar, porque não adianta nada colocar água limpa em um copo que está sujo. Tira a sujeira primeiro, controle-se primeiro, e depois você começa a praticar. Só depois você vai colocar a água limpa. Na verdade, a gente primeiro precisa da água limpa para se purificar, né? Essa água limpa é Jesus. Ele é a água que limpa todas as sujeiras do nosso copo, que somos nós. O cara que aqui foi dado exemplo. O cavalo, ele tem aquele freio na boca para controlar ele. Da mesma forma, nós devemos controlar a nossa língua, porque se a gente tiver controle até naquilo que a gente fala, a gente também vai ter controle naquilo que a gente faz. Afinal, você domina a sua língua. Você domina a sua língua. Você tem o controle. Então, só o fato de você ter controle sobre, até no seu falar, você já está saindo melhor do que todo mundo ali. Entendeu? A língua, ela é uma arma poderosa. A língua, ela deve ser usada apenas para abençoar e não amaldiçoar. O tanto de mãe que eu já vi amaldiçoando os próprios filhos, chamando eles de nomes, palavrões. Isso não é amor. Isso não é correção. A palavra de Deus diz: o homem que não tropeça no falar tem controle sobre o seu corpo. Ou seja, se tu quiser ter controle sobre a tua vida, primeiro controle sua língua, cara. Primeiro controle sua língua. Filtre aquilo que você fala, porque o que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Bom, eu sou o Magrelo Bombado. Essa foi a minha meditação. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.